Livro 6, capítulo 14. Davi derrota os filisteus. Sua fama aumenta a inveja de Saul. Este atira-lhe um dardo para matá-lo. Mical, mulher de Davi, ajuda-o a escapar. Davi vai ter com Samuel. Saul persegue Davi para matá-lo e perde inteiramente o juízo durante 24 horas. Jonatas contrai mais estreita amizade com Davi e fala em seu favor a Saul, que tenta matar o filho. Ele avisa Davi que foge para Gate, cidade dos filisteus, e recebe de passagem auxílio de Abimeleque, sumo sacerdote. Reconhecido em Gate, Davi finge-se de louco e retira-se para a tribo de Judá, onde reúne 400 homens. Vai ter com o rei dos Moabitas e volta depois àquela tribo. Saul manda matar Abimeleque e toda a sua descendência sacerdotal, da qual somente Abiatar se salva. Saul tenta diversas vezes e inutilmente apanhar e matar Davi, o qual tem a oportunidade de matar Saul numa caverna e depois no próprio acampamento, mas se contenta em lhe dar provas de que poderia tê-lo feito. Morte de Saul, razão porque Davi se casa com Abigail, viúva de Nabal. Davi se estabelece junto de Aques, rei de Gate, filisteu que o induz a servir na guerra contra os israelitas. Nesse mesmo tempo, os filisteus recomeçaram a guerra, e Davi foi mandado com o exército contra eles. Venceu-os, fez grande mortandade entre eles e voltou vitorioso a Saul. Mas não foi recebido como esperava, nem como merecia o seu grande feito, porque a sua reputação era suspeita ao rei, e este, em vez de se alegrar com a vitória, enxergava apenas perigos e o tolerava com tristeza. Um dia, quando aqueles acessos com que o demônio o atormentava se mostravam mais violentos, ele ordenou a Davi que entoasse um cântico e tocasse harpa. Ele obedeceu, mas Saul, que tinha nas mãos um dardo, atirou contra ele com toda a força, e tê-lo-ia matado se ele não se desviasse do golpe. Fugiu então Davi para sua casa e de lá não saiu mais o resto do dia. Chegando à noite, Saul enviou guardas para cercar a casa, a fim de que ele não pudesse escapar, porque desejava julgar Davi e condená-lo à morte. Mical, mulher de Davi, soube de tudo, e como seu amor por um marido de tal mérito tê-la ia feito preferir a morte à dor de perdê-lo, correu logo a avisá-lo. Se o sol a despertar vos encontrar ainda aqui, não mais vos tornarei a ver com vida. Fugi enquanto a noite vô-lo permite. Rogo a Deus de todo o meu coração que a faça ainda mais longa que de ordinário, para que vos seja mais favorável, pois o rei resolveu mandar matar-vos e a não diferir mais esse cruel intento. Depois de assim falar, ela amarrou uma corda à janela e o desceu para fora. Arrumou então o seu leito como para um enfermo e pôs deitada debaixo das cobertas uma estátua. Colocou-lhe na cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com o manto. Ao despertar do dia, Saul mandou os homens prenderem Davi. Mical disse-lhe que ele estivera doente durante toda a noite. Assim, eles não duvidaram de que Davi estivesse enfermo naquele leito. Foram dizê-lo ao rei e este ordenou-lhe que os trouxesse de qualquer modo para o matar. Voltaram imediatamente, levantaram as cobertas e viram que a princesa os havia enganado. Saul fez graves censuras à filha por ter salvo o inimigo. Ela desculpou-se, dizendo que ele ameaçara matá-la se deixasse de ajudá-lo em tal contingência, e assim fora obrigada a fazê-lo. Não duvidava, porém, de que, tendo a honra de ser sua filha, o amor de seu pai por ela não era mais forte que seu ódio por Davi. Saul, tocado por essas palavras, perdoou-a. Davi, tendo conseguido salvar-se, foi procurar o profeta Samuel em Ramá. Contou-lhe como Saul tentava sempre tirar-lhe a vida e que, por bem, pouco quase o matara atirando-lhe um dardo. Disse-lhe que, embora nunca tivesse feito algo que desagradasse a Saul, mas ao contrário, com o auxílio contínuo de Deus, sempre o servira com muito proveito em todas as suas guerras, o bastante para conquistar-lhe a estima, conseguir apenas granjear-lhe o ódio e a inveja. Samuel, aborrecido pelas injustiças de Saul, saiu de Ramá e levou Davi a Gibeá,
onde ele ficou algum tempo em sua companhia. Logo que Saul soube, enviou soldados para trazê-lo prisioneiro. Encontraram Samuel no meio de um grupo de profetas e, cheios do mesmo espírito, começaram a profetizar com eles. Saul mandou ainda outros com a mesma ordem, e aconteceu-lhes a mesma coisa. Mandou ainda outros, e eles também profetizaram. E isso o deixou tão encolarizado que resolveu buscá-lo em pessoa. Mas ainda não se achava próximo de Samuel o suficiente para ser percebido quando o profeta fez com que ele também profetizasse. E estando já perto de Samuel, perdeu completamente o juízo. Despiu-se diante dele de Davi e passou assim o resto do dia e toda a noite. 1 Samuel, capítulo 20. Davi foi em seguida procurar Jonatas para queixar-se de que, apesar de nunca ter dado ao rei motivo para a insatisfação, este continuava a tentar todos os meios tirar-lhe a vida. Jonatas rogou-lhe que tirasse aquela ideia da cabeça e não prestasse fé aos que faziam semelhantes declarações, mas confiasse em sua palavra. O rei, seu pai, não tinha aquela intenção. Se a tivesse, tê-la-ia comunicado a ele, Jonatas, pois nada fazia sem falar com ele e assim não deixaria de avisá-lo. Davi, no entanto, afirmou com juramento que aquilo que se dizia era verdade. Rogou-lhe que não pudesse em dúvida e pensasse antes em salvar-lhe a vida, acreditando no que ele lhe dizia, em vez de esperar que a sua morte lhe causasse tristeza e remorso por não ter nele acreditado. Acrescentou que ele se devia admirar de que o rei, seu pai, conhecedor da estreita amizade entre ambos, nada lhe houvesse dito de suas intenções. Essas palavras persuadiram Jonatas e, muito triste, pediu a Davi que lhe dissesse em que poderia ajudá-lo. Respondeu-lhe Davi: na certeza de que nada há que eu possa esperar de vossa amizade, eis o que me vem à mente. Como amanhã é a primeira lua, e o rei oferece nesse dia um grande banquete, a qual eu costumava estar presente, esperar-vos-ei fora da cidade, se vos aprouver em que ninguém o saiba. Quando o rei perguntar onde eu estou, far-me-eis o favor de responder-lhe que fui a Belém assistir à festa de minha tribo, depois de vos ter pedido licença. Se o rei disser, como costumam fazer as boas pessoas, desejo-lhe boa viagem, será sinal de que não nutre má vontade contra mim. Mas, se ele responder de outro modo, será prova do contrário, e far-me-eis o favor de me avisar. Esse favor, na infelicidade em que me encontro, será digno de vossa generosidade e da amizade que tão solenemente me prometestes. Se achardes que não a mereço, e julgais que ofendi o rei, não espereis que ele me faça morrer. Antecipai-vos tirando minha vida. Essas últimas palavras partiram o coração de Jonatas. Ele prometeu a Davi fazer o possível para penetrar os sentimentos do rei, seu pai, e relatar-lhe fielmente tudo o que pudesse averiguar. Fez ainda mais. Para dar-lhe maior garantia, levou-o para fora. Elevou os olhos para os céus e confirmou a sua promessa com juramento, proferindo estas palavras: tomo como testemunha da aliança que faço convosco, o Deus eterno, que tudo vê, que está presente em toda parte e que conhece os meus pensamentos antes mesmo que a minha língua os possa exprimir. De que não deixarei de sondar o espírito do rei, até saber o que ele tem na alma a vosso respeito, e vos direi imediatamente tudo o que souber, do bem ou de mal. Deus sabe com quanta afeição lhe rogo que continue a vos ajudar, como fez até agora, e que com que confiança acredito que ele jamais vos abandonará, ainda que meu pai e eu nos tornássemos vossos inimigos. Lembrai-vos de vossa parte desse protesto que vos faço, e se me sobreviverdes, mostrai o vosso reconhecimento pelo cuidado que tereis de meus filhos. Depois desse juramento, Jonatas disse a Davi que o esperasse no campo destinado aos exercícios e que não deixaria de ir lá, acompanhado somente por um pajem, logo que tivesse conhecido os sentimentos do rei, seu pai. Lá chegando, atiraria 3 flechas contra um alvo.
Se os sentimentos do rei lhe fossem favoráveis, diria ao pajem que fosse buscar as flechas, mas se lhe fossem contrários, não daria essa ordem. De qualquer modo, não importando como fossem as coisas, faria o possível para impedir que algum mal lhe acontecesse. Rogava-lhe apenas que se lembrasse, em sua boa sorte, da amizade que ele, Jonatas, lhe demonstrava e que tivesse feito afeto pelos seus filhos. Como Davi não podia duvidar das promessas de Jonatas, compareceu ao lugar indicado. No dia seguinte, que era lua nova, o rei, depois de se purificar, segundo o costume, pôs-se à mesa para cear. Jonas sentou-se à sua direita e Abner, general do exército, à esquerda. Saul, percebendo vazio o lugar de Davi, julgou que ele não se havia purificado e nada disse. No dia seguinte, porém, não vendo outra vez, perguntou a Jonatas por que ele não estivera presente a um banquete tão solene naqueles 2 dias. Jonatas respondeu-lhe que ele fora a Belém assistir à festa de sua tribo, depois de lhe ter pedido licença e que ainda o convidara a ir. E acrescentou: se vos aprouver, irei também, pois bem sabeis o quanto o estimo. Jonatas então percebeu até que ponto chegava o ódio do pai contra Davi. Pois Saul, não podendo mais dissimulá-lo, ergueu-se em cólera contra ele, acusando-o de ter se tornado seu inimigo para ser amigo de Davi e perguntando-lhe se não tinha vergonha de abandonar assim o próprio pai para conspirar com o homem que lhe devia ser o mais odioso, ou de não compreender que enquanto Davi estivesse vivo, ninguém poderia reinar em segurança. Depois de assim falar, ordenou a Jonatas que buscasse, a fim de que sofresse o castigo que merecia. Perguntando então o generoso príncipe qual crime cometera Davi para merecer a morte, o furor de Saul não se conteve mais nos limites das simples recriminações. Passou a injúrias e das injúrias às ações. Tomou um dardo para matar o filho, e teria cometido tão horrível crime se os que estavam presentes não o houvessem impedido. Assim, Jonatas não teve mais dúvida acerca do que Davi lhe dissera sobre o ódio mortal de Saul, principalmente depois que a amizade deles também quase lhe custara a vida. Saiu do banquete sem comer, passou toda a noite em grande sofrimento e ansiedade por ter sabido daquele modo, correndo risco de vida, em quão grave perigo vivia o seu amigo. Logo ao alvorecer, sob o pretexto de dar-se aos exercícios, dirigiu-se ao lugar onde Davi o esperava. Atirou 3 flechas e enviou o pajem sem lhe ordenar que as recolhesse, a fim de poder falar com Davi a sós. Davi lançou-se-lhe aos pés e confessou o devedor da própria vida. Jonatas ergueu e o beijou. Ficaram depois abraçados por muito tempo, deplorando a infelicidade daquela separação, que lhe seria mais dolorosa que a própria morte. E não se podiam afastar um do outro. Por fim, separaram-se, embora com enorme desgosto e tristeza, não porém se renovar ainda uma vez com juramento os protestos de sua inviolável amizade. 1 Samuel, capítulo 21. Davi, para evitar a perseguição de Saul, foi a Nobe falar com o sumo sacerdote Abimeleque. Este, admirando-se de o ver sozinho, perguntou-lhe o motivo. Davi respondeu-lhe que iria executar uma ordem do rei para a qual não precisava de ninguém e que ordenara aos seus homens que viessem encontrá-lo no lugar determinado. Assim, pediu a Abimeleque tudo o que necessitava para aquela pequena viagem e algumas armas. Abimeleque satisfez a sua vontade. Quanto às armas, disse-lhe que não as tinha, exceto a espada de Golias que o próprio Davi consagrara a Deus. Ele a ofereceu e Davi aceitou. Um certo Doeg, porém, sírio de nascimento, que cuidava das mulas de Saul, estava por acaso presente. Dali, Davi foi a Gate, uma cidade dos filisteus, onde o rei Aquis tinha sua corte. Mas foi reconhecido e comunicaram-lhe imediatamente ao soberano que aquele hebreu de nome Davi, que havia matado tantos filisteus, estava na cidade. Davi veio a sabê-lo e, vendo-se em tão grave perigo, pensou em fingir-se de louco para escapar. Ele fingiu tão bem que Aquis se encolerizou com os que o levaram, ordenando-lhe que lhe desse a liberdade. 1 Samuel, capítulo 22. Depois de conseguir escapar usando desse expediente, Davi foi para a tribo de Judá, onde se escondeu numa caverna perto da cidade de Adulão.
avisando disso seus irmãos. Eles vieram vê-lo com todos os parentes e vários outros reuniram-se também a ele, ou por causa do mau estado de seus negócios, ou pelo medo que tinham de Saul. Elevou-se então o seu número a 400, e Davi, desde então, nada mais temeu. Foi ter com o rei dos Moabitas e rogou-lhe que consentisse que ele e todos os que acompanhavam ficassem em seu país até que a má sorte passasse. O soberano consentiu e o tratou muito bem, assim como a todos os seus soldados durante o tempo em que ele permaneceu naquelas terras. Ele só saiu de lá por ordem do profeta Samuel, que lhe ordenou deixar o deserto para voltar à sua tribo. Davi então ficou na cidade de Sarim. Saul veio a sabê-lo e também que ele tinha consigo um grande número de homens armados. Ficou, por isso, muito perturbado, pois sabia o valor e o proceder de Davi tornavam esses capazes de tudo. Com tal apreensão, reuniu no palácio da cidade de Gibeá, que estava situada entre uma colina de nome Arnon, todos os seus amigos e toda a tribo do trono, acompanhado dos guardas e oficiais de sua casa, falou-lhes: não podendo crer que esquecesseis os benefícios com que aumentei a felicidade a que eu mesmo vos elevei, quisera saber se esperais recebê-los maiores da parte de Davi. Pois bem conheço o afeto a que lhe dedicais, o qual meu próprio filho vos inspirou. Sei que Jonatas a ele se uniram, sem o meu consentimento, por uma estreita aliança, que confirmaram com juramento, e que Jonatas auxilia Davi contra mim com todas as suas esposas. Vós ainda não vos deixastes influenciar por isso, mas esperais tranquilamente pelo resultado. Depois das palavras do rei, todos ficaram em silêncio. Doeg então quebrou, dizendo: Majestade, eu presenciei Davi procurar o sumo sacerdote Aimeleque e Nob, que lhe predisse o que devia acontecer. Deu-lhe a espada de Golias e ajudou em tudo o que ele necessitava para continuar a viagem. Saul mandou chamar imediatamente Aimeleque e todos os seus parentes e disse-lhe: Que motivos de queixa tendes contra mim, para receberdes tão bem a Davi? Embora ele seja meu inimigo e conspire contra o meu governo, a ponto de que lhe fornecerdes armas e predizerdes o que lhe dever acontecer? Acaso ignorais que ele está fugindo por causa do ódio que me tem à casa real? Aimeleque não negou ter prestado a Davi o auxílio de que o acusava. Mas, para mostrar que não fora tanto em consideração a ele quanto ao rei, respondeu: Eu o recebi, majestade, não como vosso inimigo, mas como um de vossos fiéis servidores, como um dos principais oficiais do vosso exército e como tendo a honra de ser vosso genro. Poderia eu imaginar que um homem que vos é devedor de tantos favores pudesse ser vosso inimigo, em vez de alguém dedicado a vosso serviço? Quanto ao que ele me consultou sobre a vontade de Deus e ao que lhe respondi, procedi também do mesmo modo, sobre o que lhe dei para continuar a viagem. Ele me disse que Vossa Majestade o enviava em missão muito importante. Assim julguei que, recusando-o, ofenderia Vossa Majestade. Enfim, por pior que pudesse ser o desígnio de Davi, Vossa Majestade, não se deve persuadir de que eu tenha querido ajudá-lo em prejuízo vosso. Saul, julgando que Aimeleque falava daquele modo apenas por medo, não prestou fé alguma às suas justificativas e ordenou que os guardas o matassem, bem como a todos os seus parentes. Como eles recusassem cometer tal sacrilégio porque a lei de Deus não permitia tal obediência, o rei deu esse encargo àquele miserável Doeg. Este, juntamente com alguns celerados semelhantes a ele, massacrou Aimeleque e todos os de sua família, e o número total foi de 385 pessoas, porque o horrível furor de Saul ainda não estava satisfeito. E enviou esses mesmos ímpios a Nob, que era a moradia dos sumos sacerdotes e dos outros ministros da lei de Deus, onde mataram todos os que encontraram, sem poupar nem mesmo as mulheres e as crianças, e puseram fogo à cidade. Abiatar, um dos filhos de Ameleque, foi o único a escapar de tão terrível crueldade. Essa infame matança realizou o que Deus revelava ao sumo sacerdote Eli, isto é, que a sua posteridade seria destruída por causa de seus 2 filhos. Essa detestável ação de Saul,
que pesa mais horrível das impiedades, não receou derramar o sangue de toda a casta sacerdotal, nem mesmo poupar os velhos e as crianças, nem temeu reduzir a cinzas uma cidade que o próprio Deus escolhera para ser a moradia de seus sacerdotes e profetas. Demonstra até onde pode chegar a corrupção do espírito humano. Enquanto a mediocridade de sua condição os impede de fazer o mal a que a sua inclinação os leva, parecem mansos e moderados, mostram amor pela justiça e pela piedade e estão convencidos de que Deus, que está presente em toda parte, vê todas as suas ações e penetra todos os seus pensamentos. Mas, quando se veem elevados pela autoridade e poder, mostram que não tinham no coração aqueles sentimentos. E tal como os atores que, depois de trocar as vestes, apresentam-se no palco para representar um papel qualquer ou outro personagem, eles aparecem em seu natural. Tornam-se audaciosos e insolentes, desprezando a Deus e fazendo pouco caso dos homens. Dessa forma, embora a grandeza de sua posição, que expõe até as menores de suas ações à vista de todos, os devesse fazer agir de maneira irrepreensível, eles julgam que o próprio Deus mantém os olhos fechados ou os teme e passam a desejar que ele aprove e que os homens achem justo tudo o que o seu temor, o seu ódio e a sua imprudência lhe inspiram, sem preocupação com as suas consequências. De modo que depois recompensar com muitas honras os grandes serviços, não se contentam em privar delas, por meio de falsas denúncias e calúnias, aqueles que os prestaram e que as tinham tão justamente merecido. Tiram-lhes até mesmo a vida, e agem assim não no uso legítimo de seu poder, como na punição dos culpados, mas com ações de injustiça e de crueldade, oprimindo inocentes, os quais, sendo-lhes inferiores, não se podem livrar de suas violências. Saul, como acabamos de ver, é disso um nítido exemplo, pois pode haver algo mais estranho que, após o governo aristocrático e dos juízes, ele, o primeiro a ser feito rei sobre todo o povo de Deus, tenha, por uma simples suspeita, matado Aimeleque e mais de 300 sacerdotes e profetas, queimando a cidade deles, e o sepultado nas ruínas, sem se incomodar que, não restando mais nenhum ministro da vontade de Deus, o templo ficasse inteiramente abandonado? Ou que o seu furor o tenha levado não somente a exterminar essas pessoas constituídas para prestar a Deus o culto supremo que lhe é devido, mas também a destruir até os alicerces do lugar que eles lhe dera como moradia? Abiatar, o único sobrevivente da mortandade, foi procurar Davi e contou-lhe como as coisas se haviam passado. Este não ficou admirado, pois quando foi falar com Emelec, percebeu que Doeg estava presente, e bem imaginou que ele não perderia ocasião para caluniar o sumo sacerdote. Ficou sensivelmente comovido por ter dado motivo a isso, e rogou a Abiatar que ficasse com ele, pois em outro lugar não estaria em segurança. 1 Samuel, capítulo 23. Soube Davi ao mesmo tempo que os filisteus haviam entrado no território de Keila e feito grande destruição. Resolveu atacá-los, mas antes consultou Samuel para saber se era do agrado de Deus. O profeta garantiu que ele daria vitória a Davi, que os atacou imediatamente. Ele fez uma grande matança, apoderou-se de ricos despojos e entrou em Keila para proteger os habitantes até que trouxessem o trigo para a cidade. Como tão grande feito não podia permanecer oculto, e a notícia se espalhasse por toda parte, ela chegou até Saul. Ele sentiu grande alegria por saber onde Davi se havia estabelecido, julgando ser aquilo um sinal de que Deus queria entregá-lo em suas mãos. Ordenou então que alguns soldados fossem cercá-lo, com ordem de não se levantar o cerco antes de se apoderarem dele e matá-lo. Deus, no entanto, revelou a Davi que ele estaria perdido se não se retirasse imediatamente, porque os habitantes de Keila o entregariam nas mãos do rei, a fim de terem paz com ele. Assim, partiu com os seus 600 homens para o deserto, até uma colina de nome Áquila, e Saul viu frustradas suas esperanças. No deserto, Davi passou o território de Zif a um lugar de Ome-Orez. Jonatas foi até lá encontrar-se com ele para abraçá-lo e para conversar.
Exortou a esperar para o futuro, não obstante a infelicidade presente. Assegurou que Davi ainda reinaria sobre todo o povo e que não era de admirar que para chegar a tal alta posição fosse mister suportar tão duros sofrimentos. Renovaram depois com juramentos, protestos de amizade e tomaram a Deus como testemunha. Fizeram imprecações contra aquele que a eles faltasse. E Jonatas regressou, depois de ter dado a Davi essa consolação naquele momento de infelicidade. Os habitantes de Zif, para agradar a Saul, avisaram-no de que Davi estava perto da cidade e asseguraram que faria o possível para entregá-lo em suas mãos, o que lhe seria muito fácil de conseguir se o rei mandasse fechar algumas passagens por onde ele poderia escapar e avançassem com as suas tropas. Saul louvou-lhes a fidelidade, manifestando seu agradecimento por aquele serviço e prometendo retribuí-lo. Mandou-lhes em seguida muitos soldados para procurar Davi nos lugares mais ocultos do deserto, com a garantia de que ele mesmo, o rei, o seguiria bem depressa. Os ifenianos serviam de guia a essas tropas e tudo fizeram no que dependiam deles para agradar a Saul. Assim, esses homens maléficos que deveriam se conservar em silêncio para salvar um homem que não era apenas inocente, mas muito virtuoso, fizeram por interesse e por bajulação tudo o que puderam para entregá-lo ao inimigo e à morte. Mas Deus não permitiu um êxito correspondente a essa má vontade. Davi, alertado de que o rei se aproximava, abandonou os lugares para os quais se havia retirado e instalou-se num grande rochedo que está no deserto de Gessimon. Saul perseguiu, chegou ao outro lado da rocha, cercou por todos os lados e tê-lo-ia apanhado, não fora o aviso de que os filisteus haviam entrado no país. Ele julgou mais conveniente repelir os inimigos públicos, tão temíveis, e deixar-lhes o reino como presa por causa da obstinação em perseguir o inimigo particular. Davi salvou-se dessa maneira de um perigo que parecia inevitável e refugiou-se no estreito de En-Gedi. 1 Samuel, capítulo 24. Saul soube disso e mal repeliu os filisteus. Tomou 3.000 homens escolhidos de todas as suas tropas e marchou para esse lugar. Impelido por uma necessidade, o rei entrou sozinho numa caverna muito espaçosa e profunda, onde Davi se havia escondido com todos os seus homens. Um deles reconheceu o rei e foi logo dizer a Davi que Deus lhe oferecia a ocasião a mais favorável para vingar-se do inimigo. Fazendo-o perder a vida, livrar-se-ia para sempre daquela injusta perseguição. Davi, em vez de seguir tal conselho, julgou por um sentimento de piedade que não podia, nem ofender a Deus dar-lhe morte àquele que ele fizera rei, e que como tal era seu amo e senhor, porque por piores que sejam os vossos inimigos, e por mais que façam para nos eliminar, jamais lhe devemos pagar o mal com o mal. Assim contentou-se em cortar um pedaço do manto de Saul, e quando ele saiu da caverna, seguiu e gritou para ele. Saul reconheceu-o e voltou-se. Então Davi prostou-se diante dele, como de costume, e disse: Será justo que vossa majestade preste fé aos caluniadores que vos enganam e desconfie daqueles que vos têm mais afeto e vos são mais fiéis, quando deveríeis julgar uns e outros por suas ações? As palavras podem enganar, mas as ações mostram o que eles têm no fundo da alma. Vossa Majestade acaba de conhecer pelos feitos a malícia daqueles que me acusam sem cessar de más intenções, em que jamais pensei e que não poderia executar mesmo que as tivesse. No entanto, eles levaram Vossa Majestade a empregar toda espécie de meios para me matar. Mas, como Vossa Majestade pode ver, a afirmativa de que atentei contra a vossa pessoa é falsa. Ter-me-ia sido tão fácil matá-lo como cortar este pedaço do vosso manto que tem em minhas mãos. No entanto, por mais justo que seja o meu ressentimento, eu o contive, ao passo que Vossa Majestade se pode levar pela ira, por mais injusta que seja. Deus nos julgará, Senhor, e condenará aquele de que nós dois for culpado. Saul, espantado pelo perigo que havia corrido e sem poder deixar de admirar a virtude e a generosidade de Davi, soltou um profundo suspiro que arrancou lágrimas a Davi.
Tocado por tão extrema bondade, disse-lhe o rei: Eu é que deveria chorar, e não vós, porque depois de receber tanto serviço de vós, tenho-vos perseguido com muita crueldade. Hoje mostrastes que sois um digno sucessor dos mais virtuosos de nossos antepassados, que, em vez de tirar a vida aos seus inimigos, quando estes se encontram em posição desfavorável, gloriam-se de perdoar-lhes. Assim, não duvido de que Deus deseje pôr a coroa em vossa cabeça para fazer-vos reinar sobre todo o povo de Israel. E peço-vos que me prometais com juramentos, que em vez de destruir a minha família, tomareis cuidado de conservá-las, sem vos lembrardes dos males que vos causou. Davi prometeu e jurou-lhe, e depois se separaram. Saul voltou ao seu reino, e Davi foi para o estreito dos Maticianos.